Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana, vamos tratar de algumas questões que envolvem as políticas públicas de prevenção, controle e tratamento da Covid-19. No próximo mês de fevereiro, mais precisamente no dia 26, quando foi registrado em 2020 o primeiro caso da doença no Brasil, nós vamos completar 2 anos de uma convivência marcada por medo, muitas polêmicas e, infelizmente, muitas perdas de vida com a pandemia. E neste tempo, que já nos parece longo demais, apesar das vacinas que nos garantem um pouco mais de segurança em relação ao novo coronavírus, o vírus persiste e não dá trégua através de novas variantes que não só preocupam, como adiam o sonho de retomarmos as atividades normais. Para conversarmos sobre este e outros assuntos, temos aqui no Ponto de Vista o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Seja muito bem-vindo, secretário, ao Ponto de Vista. Muito obrigado, Thelmo. A satisfação é enorme estar aqui com vocês. Pois é, secretário, nós fechamos 2021 com mais de 600 mil mortes no Brasil pela Covid, sendo mais de 13 mil só aqui no Espírito Santo. Mesmo com o avanço da vacinação, o surgimento desta nova cepa, por exemplo, a Omicron, o senhor acredita que pode atrasar e muito o sonho de voltarmos a uma vida normal, sem necessidade de máscara ou mesmo distanciamento social? A atual geração tecnológica de vacinas, ela permitirá, se nós alcançarmos uma ampla cobertura vacinal, um êxito no enfrentamento à pandemia, ao SARS-CoV-2, à Covid-19, principalmente no controle de internações e óbitos ao longo do ano 2022. Ainda não está confirmada um escape vacinal significativo das novas variantes, então, ou seja, todas as vacinas resolvem e reduzem o risco de internações e óbitos para todas as variantes conhecidas, tanto o vírus selvagem quanto os novos. Nós podemos ter no Espírito Santo, ao longo de 2022, menos de 100 óbitos pela Covid-19, principalmente pelo fato de que novos medicamentos podem ser incorporados, inclusive melhorando a terapêutica, o cuidado dos pacientes que ainda evoluem a internação. Mas para isso, nós precisamos alcançar uma cobertura vacinal acima de 90% da população total, vacinando também crianças e adolescentes e com uma cobertura importante de 3 doses, não só nos idosos, mas em toda a população. Então, com ampla cobertura vacinal, a gente pode ter em 2022 um número muito pequeno de óbitos e considerar que a pandemia estaria controlada com um problema de saúde pública, de modo que a gente poderia, então, voltar a uma situação de normalidade na defesa da vida. No entanto, depois da pandemia, as doenças respiratórias nunca mais serão as mesmas. Então, o uso das máscaras em alguns ambientes, a notificação das síndromes gripais, a necessidade de atualização de vacinas, de medidas e protocolos em alguns tipos de ambientes vão permanecer durante algum tempo, até termos uma geração de uma tecnologia que permita eliminar a transmissão do vírus plenamente. Agora, secretário, estudos recentes revelaram que as vacinas, mesmo não tendo o poder de evitar o contágio desta nova variante, elas reduzem bastante as chances de agravamento da Covid-19. E hoje nós temos, infelizmente, pessoas que não querem se vacinar ou que tomaram a primeira dose e não retornaram para tomar a segunda. Você acredita que isso pode provocar novas ondas de contágio com aumentos de internação e desenvolvimento de formas mais graves da doença? É importante destacar que a atual geração de vacinas ela não impede a infecção pelo vírus, no entanto, reduzem muito a possibilidade de transmissão e também aqueles que se infectam, têm contato com o vírus, que estão vacinados, têm uma probabilidade muito menor de desenvolver sintomas, até mesmo casos leves, casos graves, de evoluir a óbito e também transmitem menos. Então, ou seja, as vacinas elas têm um potencial de fato, ajudar e contribuir no controle da pandemia. No entanto, nós precisamos vencer não somente o vírus, mas também a desinformação, as fake news. Infelizmente, inclusive, alguns profissionais da saúde se prestam ao desserviço de subsidiar e legitimar narrativas anticientíficas que acabam confundindo a população. Nós, como gestores públicos, como autoridades, precisamos dar exemplos e decidir com base na ciência e com um profundo valor ético na defesa da vida. Por isso, o governo do Estado do Espírito Santo sempre apostou na ciência, nas vacinas, na prevenção e na redução de risco para o contágio da Covid-19. Nós precisamos, então, insistir
que mesmo em 2022, tendo já vacinado com 2 doses a ampla maioria da população brasileira, agora com o desafio de uma ampla cobertura de terceira dose, nós precisamos seguir apostando na confiança, na ciência e nas vacinas. Secretário, o fato de nós estarmos vindo de um período recente de festas de Natal e Ano Novo, que mesmo com restrições de celebrações sempre acabam gerando certa aglomeração, e também com o Carnaval que se aproxima, você acredita que isso pode gerar riscos de novas altas no número de casos de Covid? Ou a vacinação já dá uma proteção para isso? Nós corremos o risco, num contexto de ampla cobertura vacinal, de um descontrole em alguns cenários. No cenário de uma variante que tem um escape vacinal importante ou um atraso da aplicação da terceira dose, da dose de reforço, na população total. Por quê? A eficácia para casos leves da doença, ela cai muito a partir de 6 meses da segunda dose. Então, se preserva uma proteção para casos graves e para óbitos. No entanto, a possibilidade de infecção ela aumenta em uma proporção importante. Desta maneira, o desafio da terceira dose é aquele que pode reduzir o risco de termos no ciclo, fim de ano, verão e carnaval, uma repercussão das interações sociais que favorecem a transmissão do vírus. Então, de fato, nós já estamos atualizando as medidas qualificadas, preservamos aí o uso das máscaras, estamos com uma grande campanha pela vacinação. O reforço do uso do passaporte ele é importante porque ele consegue levar a uma vacinação meio que compulsória daquele percentual da população que ainda que vacinou uma dose, não voltou para a segunda ou não aplicou a terceira, mas estimula a que essa adesão, que não é espontânea plenamente, ela também seja induzida e exigida para um adequado convívio social, focado no controle da circulação do vírus para poder salvar vidas. Você diria que a rede hospitalar hoje do Espírito Santo ela está preparada para atender demandas de novas variantes, aí, de novas ondas de Covid, caso elas surjam? A probabilidade é baixa de que ocorra uma grande onda com internações semelhante àquelas que nós tivemos no contexto da era pré-vacina ou no início do período de pouca cobertura vacinal, que foi o início de 2021. No entanto, nós temos hoje uma rede hospitalar muito robusta, nós já temos medicamentos que estão sendo incorporados ao SUS, de maneira que com o uso deles nos pacientes graves a gente reduz tanto o tempo de internação como também reduz o risco de óbito e nós caminhamos para uma situação nova, onde nós não vamos eliminar a doença, mas nós temos condições de salvar muitas vidas, por isso a gente não pode adotar medidas ou relaxar medidas ou prescindir de adotar aqueles protocolos que podem reduzir o risco de transmissão e preservar que nós tenhamos poucos surtos, que tenhamos um controle pleno em todos os ambientes da circulação do vírus. Não tem sentido para uma doença que já tem vacina, já tem tratamento eficaz, que já tem uma rede hospitalar capaz de atender a população, um aprendizado no papel do distanciamento social, das aglomerações, que a gente tenha muitas mortes pela Covid-19 em 2022. Então, por isso, nós precisamos persistir nas estratégias que a gente já aprendeu ao longo da pandemia, que são eficazes para controlar o vírus. Nos últimos meses de 2021, o Espírito Santo registrou uma redução no número de testes de Covid. A gente sabe que a testagem é muito importante para o controle da pandemia. Temos também, como já disse anteriormente, muita gente que não se vacinou e aquelas que não retornaram para tomar a segunda dose. Existe alguma estratégia hoje da Secretaria de Saúde para incentivar não apenas a testagem, mas também a cobertura vacinal? Então, o passaporte da vacina ele é uma medida eficaz, que é adotado no mundo inteiro como um instrumento para poder induzir a vacinação, como também as campanhas de redes sociais e comunicação de massa que temos adotado. A vacinação à livre demanda já é adotada há vários meses no Estado do Espírito Santo, e nós entendemos que a testagem, que foi reforçada ao longo do final do mês de dezembro, ela precisa ter uma grande campanha de comunicação, porque as pessoas com a vacinação reduzem a percepção de risco da gravidade de qualquer sintoma. As pessoas pensam, não, é uma dor de garganta simples, é uma dor de cabeça leve, não pode ser coronavírus porque estou vacinado. E não é assim. Qualquer sintoma pode ser sintoma de coronavírus, de influenza, de outros vírus respiratórios. E diante de qualquer sintoma, ou antes de ir a uma festa, a um evento, indo para viajar ou voltando de viagem,
teste. A testagem é ofertada no Estado do Espírito Santo a livre demanda, sem necessidade de encaminhamento, de avaliação médica. Temos pontos de testagem 24 horas, temos parcerias com a indústria, com vários segmentos, e todas as unidades de saúde da família do Estado são aptas a testarem com teste de antígeno, e o resultado é online, o resultado vem no SMS, vai por e-mail. Então a população precisa ser recomendada a ter uma cultura de testagem quando se submete a qualquer situação de risco ou um ambiente de dúvida. Secretário, o Estado ele fez investimentos robustos na área de saúde justamente, né, para manter, né, essa pandemia sob controle, né, e garantir atendimento, né, a toda a população que estivesse precisando. Eu gostaria de falar agora do legado, né, que esses investimentos vão deixar para a saúde no Espírito Santo. Foi uma ideia acertada não ter optado pelos hospitais de campanha e sim por investir em novos leitos para que esses leitos ficassem para pós-pandemia? O governador Renato Casagrande fez uma opção muito clara por fortalecer o Sistema Único de Saúde ainda no seu primeiro ano de governo. Quando veio a pandemia, nós já tínhamos uma carteira importante de projetos de expansão da rede hospitalar, de expansão da atenção primária, projetos de inovação para melhorar a eficiência do sistema de regulação da atenção hospitalar. E esses projetos, com a pandemia, eles foram todos acelerados na prática. E aí a estratégia nossa de resistência ao vírus, num ambiente que nós não tínhamos vacinas, ela foi uma estratégia bem precoce, porque nós acertamos no mês de fevereiro e março, nos meses de fevereiro e março de 2020, as projeções de que no final de abril até o mês de julho poderíamos ter uma grande onda de casos no Estado do Espírito Santo, e ainda em março lançamos a iniciativa de construir muitos leitos fixos permanentes. Em junho, quando iniciou a polêmica dos hospitais de campanha, nós fizemos uma avaliação com o governador, onde nós fomos muito francos e dissemos: governador, se não tivéssemos tomado as decisões em março de construir tantos leitos e preparar o sistema, não tivéssemos feito aquela previsão desse cenário, nós talvez teríamos tido a necessidade de lançar mão desses hospitais de campanha, que são hospitais caros, pouco eficientes, que são hospitais, na prática, de desespero, de última linha de resistência, numa estratégia, uma situação de desastre. E nós, como nos preparamos, num contexto ainda, num tempo ainda adequado para toda a estratégia, fomos ao longo de todo o ano 2020, até em 2021, inaugurando leitos e ampliando a rede hospitalar, tanto própria quanto filantrópica, e por isso fomos um estado que, além de não colapsar, inclusive ajudamos irmãos de outros estados brasileiros. Agora, secretário, o senhor diria que com esses investimentos, né, na aquisição não apenas de leitos de enfermaria, mas também de UTI, o Espírito Santo fica numa condição bastante confortável pós-pandemia, nessa questão que é uma questão sempre nevrálgica, que é falta de leitos, não apenas de enfermaria, mas também de UTI? Em plena pandemia, nós já passamos a viver um novo momento no desempenho da rede hospitalar. Hoje, 88% dos pacientes que solicitam um leito de UTI e enfermaria nos PAs e UPAs do Estado, na atenção pré-hospitalar da rede de urgência e emergência, eles são atendidos em menos de 24 horas. 88% dos pedidos são atendidos automaticamente pelo sistema de regulação em menos de 24 horas. Isso é resultado tanto das melhorias que a gente fez na regulação, no controle do giro do leito dos hospitais, como também da expansão da oferta. Então, esse momento a gente já está vivendo. Nós terminamos o ano 2021 com mais de 50 mil cirurgias eletivas feitas no mutirão de cirurgias eletivas. Nós podemos ter agora, no ano de 2022, uma surpresa muito grande com um recorde, com um acúmulo de cirurgias eletivas, talvez que possa somar-se àquilo que se fazia em 2 anos, fazer em um único ano, por conta do aumento da eficiência da rede, da valorização do SUS e da prioridade do governador Casagrande de garantir o acesso à população capixaba. O nosso desafio é que o SUS seja tão bom que a própria classe média sinta confiança em utilizar o Sistema Único de Saúde, porque ele é universal, é gratuito, é para todos e ele precisa ser garantidor da integralidade com qualidade. Ou seja, cada vez mais valorizado, né? Porque essa pandemia veio para provar a necessidade e a importância do SUS. Sem dúvida nenhuma. Em outros momentos, até algumas teses que planteavam a necessidade de um voucher da saúde, a necessidade de privatizar o sistema. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a eficácia de alguns planos de saúde é muito baixa, né? E nós temos condições de sim garantir um SUS forte, de qualidade, onde toda a população confie nele.
Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Eu espero que o senhor retorne agora em 2022 para anunciar o controle total da pandemia, o fim de muitas restrições e que a gente possa retomar aí vida normal. É a nossa esperança, venceremos. Forte abraço. Com certeza. Muito obrigado e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estamos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!